Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez, começando um novo dia. Quero aproveitar este momento, já que hoje é quarta-feira, para convidá-lo para o nosso culto de oração, logo mais a partir das 7 horas da noite, no templo de nossa igreja. Nossa igreja sempre tem dedicado alguns momentos para a oração. Aliás, hoje, nesse exato momento, nós estamos encerrando o culto matutino de oração. Desde as 6 horas da manhã a igreja estava reunida em oração e estamos encerrando, neste momento, o culto matutino, e eu quero saudar os membros da igreja que estão reunidos neste instante em oração. E quero dizer a todos que o convite está estendido para que nos reunamos a partir das 7 horas da noite em nosso culto de oração. Aos aniversariantes de hoje, aquele abraço carinhoso e especial com o desejo de muitas felicidades, e aos nossos amigos o convite para que dediquemos os próximos minutos ao estudo da palavra de Deus, à reflexão. E a minha expectativa é que Deus tenha algo a falar ao seu coração e à sua vida nesse instante, a partir da sua palavra. Está, portanto, convidado. No livro dos Salmos, no Salmo de número 126, no versículo 3, nós lemos o seguinte: Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O salmista começa esse belíssimo salmo falando da restauração operada por Deus na vida e na história do seu povo. A circunstância é específica, mas a ideia pode se aplicar a diversas outras situações da vida, situações nas quais Deus age para conosco de forma restauradora, de forma reconstrutora. Aliás, quando nos lembramos do Salmo 40, temos a mesma ideia presente. No Salmo 40, o salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, etc, etc. Deus muitas vezes age em nossa vida de forma a transformar as circunstâncias ou a nos transformar diante das circunstâncias, e o nosso estado de coisas muda porque nossos horizontes mudam, nossas expectativas são transformadas, nosso horizonte é outro. Nesse Salmo 126, depois de refletir sobre aquilo que Deus fizera para com o seu povo, o salmista diz no versículo 3 da consciência, da visão e da percepção de quão generoso Deus houvera sido para com eles. E pensando sobre aquilo que Deus fizera, sobre aquilo que eles agora experimentavam, ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Este salmo nos ajuda, primeiro, a pensar sobre a importância dessa reflexão, a importância de dedicarmos algum tempo a considerar os feitos de Deus, a considerar o que Deus faz para conosco. A verdade é que, embora as circunstâncias de nossa vida sejam distintas daquelas circunstâncias vividas pelo povo, nós vamos constatar sem muito esforço, sem muita dificuldade, que Deus também tem sido generoso para conosco, no suprimento de nossas necessidades, no livramento de circunstâncias, situações, algumas das quais sequer conhecemos, sequer temos conhecimento ou informação a respeito. Um Deus que age em nosso favor a nos amparar, a nos guiar. Um Deus que caminha permanentemente conosco. Um Deus que muitas vezes demonstra o seu amor através de pessoas que nos cercam, anjos seus, por vezes, que são usados por Ele para nos abençoar, para nos ajudar, para nos apoiar. Aquelas pessoas que nos impedem de cair, ou aquelas pessoas que nos ajudam a levantar novamente depois da queda. As pessoas que nos enxugam as lágrimas, ou as pessoas que choram conosco. As pessoas com as quais podemos compartilhar momentos de alegria, ou as pessoas que nos acompanham nos momentos de pesar. A verdade é que Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, mas sempre de uma ou de outra forma manifesta o seu cuidado para conosco, demonstra o seu amor. E é no modo como Deus demonstra o seu amor para conosco que nós percebemos que há muito que agradecer. O salmista percebe isso. E ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas não apenas isso. Ao constatar, ao vislumbrar esta imagem de um Deus que nos acompanha, que nos ajuda, que nos acolhe, que nos apoia,
O salmista passa a refletir então a respeito dos frutos desse agir de Deus, a alegria que isso produz em seu coração. E perceba que ao dizer por isso estamos alegres, ele estava dizendo, nós estamos alegres por aquilo que Deus já fez. Mas não apenas isso, ele está nos dizendo que ele está alegre pelo fato de Deus ter cuidado dele. Porque o cuidado de Deus não apenas nos alegra pelas bênçãos que isso nos confere, mas alegra o nosso coração pela demonstração de que Deus está conosco, pela demonstração de que não estamos sozinhos, o que reforça a nossa segurança, o que muitas vezes refaz o nosso ânimo. Por isso a confiança expressa no livro do profeta Isaías, quando ele diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nossas forças às vezes se exaurem quando não há o que esperar, ou em quem esperar. Mas quando esperamos no Senhor, nossas forças são renovadas. O salmista estava alegre não apenas pelos fatos do passado, não apenas pelas bênçãos concedidas por Deus, mas ele estava alegre pelo fato de Deus estar ao seu lado, pela realidade clara de que ele não estava sozinho. Mas eu diria mais. O salmista podia dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, porque esse agir de Deus não apenas implicava em bênçãos materiais, esse agir de Deus não apenas demonstrava a companhia de Deus, mas esse agir de Deus projetava novos horizontes para o futuro, para o amanhã. A verdade é que quando refletimos sincera e honestamente sobre aquilo que Deus tem feito no passado, nós olhamos para o futuro com uma confiança restaurada, com ânimo renovado, com novo vigor, porque há convicção diante dos nossos olhos de que o nosso Deus continuará conosco, de que Ele continuará a nos acompanhar e a nos abençoar. É por isso que eu quero convidá-lo a orarmos juntos agora, numa prece de gratidão em relação ao passado e de confiança em relação ao futuro. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por aquilo que tens concedido ao longo de nossa vida. Muito obrigado porque grandes coisas tens feito por nós, e isso alegra o nosso coração. Como é bom saber que não caminhamos sozinhos, como é bom saber que Tu estás ao nosso lado. Por isso, Pai, é o tempo em que nós agradecemos as bênçãos do passado, e agradecemos esta segurança que reside na certeza da Tua presença ao nosso lado, da Tua companhia conosco. Nós também colocamos em Tuas mãos o futuro que há diante de nós, a ser vivido com confiança e com segurança graças à Tua presença. Cuida, Senhor, do nosso amanhã, dirige os nossos passos, conduz o nosso viver e faze no futuro conforme tens feito até aqui. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.